Essa história que eu vou contar é uma das poucas experiências inexplicáveis que eu já vivi na minha vida. Eu era aluno do ensino médio e eu estava em casa, no andar de cima, fazendo um trabalho para a aula de história. Até onde eu sabia, eu estava sozinho em casa, mas aparentemente eu estava enganado, porque a voz da minha mãe me chamou lá de baixo, gritando meu nome. Eu respondi, mas ela não respondeu de volta. Já um pouco irritado, porque eu não queria ser interrompido enquanto eu fazia meu trabalho, eu me levantei e desci as escadas para ver o que ela queria. Quando cheguei lá embaixo, eu olhei em vários lugares, procurando pela minha mãe, mas ela não estava em lugar nenhum. Então eu chamei ela mais uma vez, e ela respondeu chamando meu nome. Sua voz estava vindo do porão. Eu fui em direção à porta do porão, mas estranhamente, as luzes estavam apagadas. Eu chamei ela novamente. Mãe? Mas ela não respondeu dessa vez. Eu acendi a luz e desci as escadas do porão. Enquanto eu estava perto do final da escada, eu ouvi minha mãe chamar meu nome novamente. Aquilo estava começando a ficar estranho, porque toda vez que ela chamava meu nome, ela soava exatamente igual, sem nenhuma diferença na entonação da sua voz, como se fosse um disco quebrado repetindo exatamente a mesma coisa. Eu gritei novamente, Mãe? E ela respondeu mais uma vez, chamando meu nome. Ela não estava em lugar nenhum no porão, mas então eu notei que a pequena porta do armário esquisito do porão estava aberta. Eu chamo ele de armário esquisito porque ele é um armário pequeno, meio medonho, e é preciso rastejar para entrar nele. Porém, ele ocupa uma grande parte do porão. Aquela pequena porta aberta era o único lugar que restava no porão onde minha mãe poderia estar. Então eu disse, Mãe, pela última vez. Nenhuma resposta dessa vez. Eu cheguei mais perto da pequena porta e me ajoelhei, apenas para dar uma olhada lá dentro. Estava completamente escuro lá dentro, então eu comecei a ficar assustado. Eu disse, Mãe, isso é uma brincadeira? Não houve resposta. Eu só podia ouvir o pequeno zumbido elétrico da luz do porão. Eu me levantei e, por algum motivo, eu decidi correr de volta para cima, batendo a porta do porão atrás de mim e trancando ela imediatamente. Eu não sabia o que eu tinha acabado de presenciar e ouvir, mas eu fui correndo pegar o telefone fixo da casa para ligar para o celular da minha mãe. O telefone tocou algumas vezes, até que minha mãe atendeu. Então eu descobri que ela estava fazendo compras no supermercado. Eu contei para ela o que tinha acontecido, mas ela não acreditou em mim. É claro que ela achou que eu estava brincando. Eu fiquei vários minutos insistindo, até que ela finalmente me levou a sério. Quando ela e meu pai chegaram em casa, todos nós fomos juntos até o porão. Aquela pequena porta do armário esquisito ainda estava aberta. O meu pai rastejou e entrou lá dentro, mas não havia ninguém ali. Esse acontecimento continua sendo a experiência mais assustadora e inexplicável da minha vida. E felizmente, eu nunca mais vivenciei nada parecido com aquilo. Em 2009, meus pais tinham acabado de comprar uma nova casa e eu passei um fim de semana na fazenda do meu tio enquanto eles reformavam a casa. Aquela era a minha segunda noite lá e era um sábado. Por acaso, justo naquele dia, aconteceu uma das maiores tempestades do ano. Eu podia escutar uns 3 estrondos de trovões a cada minuto. Nós estávamos bem no coração da tempestade, pois o barulho dos trovões ecoava logo após o clarão dos relâmpagos, nem mesmo 1 segundo depois. E isso significa que os raios estavam bem perto.
Eu sempre gostei de ouvir tempestades enquanto estava deitado na cama. Então eu fiquei acordado até mais tarde assistindo TV, apreciando aquele clima. Após o término do filme que eu estava assistindo, eu desliguei a TV e tentei dormir. De repente, uma coisa estranha começou a acontecer. Assim que eu escutei o som de um trovão, eu podia jurar que eu tinha escutado um barulho metálico vindo do lado de fora ao mesmo tempo. Mas eu não dei muita importância para aquilo. 20 segundos depois, eu jurava que eu tinha escutado aquele mesmo som metálico novamente, ao mesmo tempo que eu escutei o trovão. Era um barulho que parecia uma pancada metálica, e ele coincidia exatamente com o trovão. Eu realmente não quero que isso fique parecendo um clichê de história de terror, mas meu tio é realmente um cara meio sinistro, e eu nunca fui próximo dele, nem um pouco. Por esse motivo, eu não me sentia à vontade para acordá-lo. Então eu simplesmente tentei ignorar aquilo e tentei dormir. Eu ouvi aquele barulho novamente, e dessa vez eu tinha certeza que não era só a minha imaginação. Eu finalmente comecei a ficar preocupado. O que diabos poderia ser aquele barulho? Eu finalmente saí da cama e andei até a janela do quarto. A água escorrendo pelo vidro da janela dificultava minha tentativa de ver o que estava lá fora, nos campos escuros. Um clarão de relâmpago momentaneamente iluminou a propriedade, mas eu ainda não conseguia ver nada. Porém, mais uma vez, aquele barulho de impacto metálico acompanhou o trovão. Dessa vez, o som estava tão próximo que parecia que ele estava vindo do lado esquerdo da minha janela, de um ponto cego. Eu estava prestes a fazer algo que certamente iria desagradar meu tio. Eu sabia que o quarto ficaria molhado, mas eu decidi abrir a janela para ver se eu conseguia descobrir o que era aquele som. Eu desenganchei o trinco da janela e a deslizei para cima, e imediatamente o vento da tempestade soprou gotas de chuva para dentro do quarto. Eu já estava ficando bem molhado, então eu rapidamente coloquei a cabeça para fora da janela e olhei para a esquerda. Naquele exato momento, um relâmpago iluminou a propriedade novamente. Com a ajuda da luz do relâmpago, para minha surpresa, eu pude ver uma pessoa vestida de preto. Ela estava agachada ao lado da porta do porão, com a mão levantada no ar. A pessoa estava arrombando a fechadura do porão. Eu puxei minha cabeça para dentro e fechei a janela silenciosamente, e então eu tranquei ela novamente. Eu estava em pânico e tremendo, e eu estava com medo de que ele pudesse ter me visto ou me ouvido. Eu corri de volta para a cama e fingi estar dormindo, de costas para a janela. Eu escutei outro barulho de relâmpago, mas dessa vez eu não escutei o barulho metálico. Meu coração disparou quando eu percebi isso. Por que aquela pessoa tinha parado de fazer o barulho? Será que ela tinha me visto? Será que ela estava no meu quarto me observando? A minha mente estava inquieta, cheia de perguntas, e o meu coração estava explodindo. Eu fiquei deitado na cama por um longo tempo, orando para que aquela pessoa de preto fosse embora. Depois de mais 3 trovões, sem nenhum barulho metálico, eu achei que seria seguro me levantar para contar tudo para o meu tio. Eu me virei para a direção da janela e então eu gritei. Bem na minha janela havia uma figura humana olhando diretamente para mim. Eu gritei o mais alto que eu pude e corri direto para o quarto do meu tio. Eu entrei no quarto dele chorando e berrando, e então contei para ele o que tinha acontecido. Ele pegou seu rifle de caça e saiu correndo para fora da casa, vestindo apenas o pijama, totalmente descalço. Ele correu e vasculhou toda a propriedade, gritando igual um maluco, mas não encontrou ninguém. Na manhã seguinte, nós verificamos as marcas na fechadura da porta do porão. Ela estava quase arrombada. De acordo com meu tio,
Se a pessoa tivesse batido mais umas 3 vezes, certamente a fechadura teria quebrado. Felizmente, eu fui embora da casa dele naquele mesmo dia. O meu tio não me contou sobre nenhum outro incidente desde então. Então eu acho que ele está bem, mesmo que eu ainda não converse muito com ele. Eu sou muito grato por ter ficado acordado até mais tarde naquela noite, porque é possível que eu tenha evitado um roubo, ou até mesmo algo muito pior. Eu trabalhava entregando pizzas no ano de 2013. Eu estava trabalhando numa certa noite até tarde, e então fui fazer, provavelmente, a viagem mais longa que já fiz para entregar uma pizza. Era um percurso de 20 minutos de carro, mas eles tinham pedido 4 pizzas grandes, então achei que era uma festa e que eu receberia uma boa gorjeta. Mas a casa ficava numa área rural, e navegar pelas estradas de terra à noite sempre foi irritante. Eu cheguei no endereço, e então pude ver uma casa velha e esquisita, literalmente no meio do mato, sem carros estacionados e sem luzes acesas. Eu estacionei o carro e liguei para o meu chefe, pedindo que ele me confirmasse o endereço para garantir que eu tinha digitado o lugar certo no GPS. Eu pude perceber que ele estava de mau humor. Ele me disse para, pelo menos, dar uma batida na porta e verificar se tinha alguém. Meu chefe sempre ficava bravo quando devolvíamos uma pizza, então eu estava com medo do que ele faria se eu devolvesse 4 pizzas inteiras. Eu estava muito nervoso, mas eu saí do carro mesmo assim e me forcei a andar até a porta da casa. Não havia campainha, então eu bati com força na porta. Eu não ouvi nada, e para falar a verdade, eu não esperava ouvir nada mesmo. Eu fiquei extremamente desapontado, porque eu sabia que aquilo tinha sido uma grande perda de tempo e de gasolina. Bem frustrado, eu bati mais uma vez bem forte. De repente, eu comecei a ouvir um barulho estranho de movimentação que vinha de dentro da casa. Eu bati novamente e gritei que eu era o entregador de pizza, mas agora só havia silêncio. Depois de ouvir aquele barulho, eu estava me sentindo mais desconfortável do que antes. Eu estava preparado para voltar para o meu carro, mas antes que eu pudesse virar as costas, eu notei algo na janela. Havia uma pessoa na janela, e ela estava olhando para fora. Eu não sabia dizer se era um homem ou uma mulher, já que a única coisa que eu podia ver direito eram os olhos. Os olhos pareciam estar mais abertos do que eu achava ser possível, olhando fixamente para mim. Aquilo me assustou o suficiente para que eu soltasse as pizzas no chão e para que eu voltasse correndo para o carro. Eu pulei para dentro do carro e comecei a girar a chave. Para aumentar mais ainda o meu pânico, o motor do carro não estava pegando de primeira. Foi somente na terceira vez que eu girei a chave que o motor finalmente ligou. Eu acelerei rapidamente na direção da estrada de terra, mas eu podia sentir o carro balançando e tremendo. Algo não estava certo. Eu não tinha conseguido me afastar muito, até que eu comecei a ouvir um som de arranhado vindo do lado de fora. Havia tanta resistência que eu não conseguia mais dirigir. O carro parou. Eu saí do carro para verificar o que diabos estava acontecendo. Assim que eu olhei para o meu carro, eu senti um arrepio no meu corpo todo e meu coração começou a bater mais forte. Meus pneus haviam sido cortados e estavam completamente vazios, com as rodas expostas. Não apenas os pneus da frente, todos os 4 pneus tinham sido cortados. Eu cheguei à conclusão de que alguém tinha feito isso enquanto eu batia na porta daquela casa. Em vez de sair correndo, eu decidi voltar para o carro e trancar as portas. Eu ainda estava tão perto daquela casa que eu ainda conseguia enxergar o formato dela atrás das árvores. Desesperadamente, eu peguei o celular e liguei para a polícia. Eu contei tudo para a policial que me atendeu e ela me disse que 2 viaturas estavam perto do meu local e que eu precisava ficar escondido. Eu perguntei para ela se era aconselhável ficar no carro ou fugir, e ela me disse que seria melhor ficar no carro com a porta trancada.
Ela pediu para que eu permanecesse na linha com ela até que os policiais chegassem. Todo o meu corpo estava tremendo. Em todas as direções, não havia nada além de uma floresta escura e aparentemente interminável. Eu sabia que levaria uma eternidade para que os policiais chegassem lá. Eu não me sentia seguro naquele carro, já que eu sabia que a pessoa que tinha cortado meus pneus não estava longe. A próxima parte é o que me destruiu completamente. O que aconteceu em seguida ainda me abala até os dias de hoje, e eu sinceramente espero que ninguém jamais tenha que passar por esse tipo de medo. Eu estava observando as janelas, me certificando de que não havia ninguém do lado de fora. Eu olhei no espelho retrovisor e lá estava aquela mesma pessoa, a mesma pessoa que eu tinha visto na janela. Seus olhos estavam ainda mais abertos do que antes. Agora a pessoa estava iluminada pela luz fraca do meu carro e eu podia ver que era uma mulher. Eu podia ver um sorriso começando a se formar no seu rosto, de orelha a orelha. Eu abri a minha porta desesperadamente e corri para dentro da floresta, sem me importar com o barulho que eu estava fazendo. E corri até ficar sem fôlego, o que não levou muito tempo, e me escondi atrás de um tronco gigante no chão. Eu estava respirando alto, então tampei a boca com a mão, enquanto eu esperei pelo que parecia ser uma eternidade, até que eu finalmente escutei o barulho de sirenes na distância. Eu reuni toda a minha força e corri de volta na direção da estrada de terra. Eventualmente, as luzes vermelhas e azuis apareceram na minha vista, e eu nunca tinha me sentido mais aliviado na minha vida. Eles estavam estacionados na frente do meu carro, investigando com lanternas. Eu corri na direção deles gritando igual um lunático, pedindo para eles me ajudarem. Eu caí no chão e comecei a engasgar, quase vomitando de tanto correr. Eles me levantaram e começaram a me fazer perguntas. Então eu expliquei tudo da melhor maneira possível. Uma das viaturas foi até a casa e os policiais começaram a vasculhar. Eles voltaram sem nada, exceto por alguns objetos afiados. Aparentemente, esses foram os objetos usados para cortar meus pneus. Ao analisar a história que eu tinha contado, os policiais disseram que eu provavelmente tinha sido perseguido por algum tipo de casal doente e problemático. Eles acham que deve ter sido o homem do casal que cortou os meus pneus. Infelizmente, até onde eu sei, eles nunca foram achados, e isso me mata de agonia até hoje. Eu pedi demissão no dia seguinte e passei a trabalhar em um supermercado. Aquela visão aterrorizante da mulher atrás do meu carro é algo que eu nunca vou esquecer. Eu trabalho como gerente de operações em um cemitério. Faz parte do meu trabalho conversar com convidados e familiares das pessoas para planejar o funeral, vender lotes do cemitério, entre outras coisas. Um dia, um homem de mais ou menos 30 anos, chamado Santiago, que era muito religioso, se sentou comigo para comprar um lote no cemitério para seu pai, e estava em estado paliativo grave, prestes a morrer. Santiago era espanhol e tinha um sotaque pesado, e eu podia ver na sua expressão facial que ele era um homem carinhoso com o pai. Ele me mostrou fotos de seu pai e também parecia ser uma pessoa legal. Ele parecia muito novo para estar quase morrendo, prestes a deixar a família para trás. Mas a doença que ele tinha era aparentemente muito grave. Infelizmente, o seu tempo na Terra acabou poucos dias depois, e ele faleceu naquela mesma semana. Santiago organizou todo o funeral de seu pai. No dia do funeral, estava chovendo forte, o que é considerado um sinal de boa sorte. A cerimônia do cortejo fúnebre passou brevemente na frente do meu escritório. Eu saí para dar uma olhada e fiquei embaixo do toldo na frente do meu escritório para me proteger da chuva. Eu pude ver Santiago no carro que estava logo atrás do caixão. Nós acenamos um para o outro. Por causa da chuva e do vento,
Eu tive que entrar de volta no meu escritório. Eu esperei até que o caixão estivesse perto do local de enterro. Então eu peguei a caminhonete do cemitério e fui até o local. Eu fiquei ali com meu guarda-chuva observando. Afinal, faz parte do meu trabalho garantir que a cerimônia ocorra sem problemas. Depois do enterro, eu dei algumas voltas no cemitério com a minha caminhonete para garantir que tudo estava certo. Eu sempre dava uma volta no cemitério, pelo menos umas 2 vezes por dia. Eu tinha muita papelada para resolver, e além disso, eu tinha que fechar o cemitério naquela noite. Então, assim que eu pude, eu voltei para o meu escritório e fui trabalhar. O cemitério fecha às 5:30 da tarde. Então, assim que o dia começou a escurecer, eu peguei a caminhonete e dei mais uma volta no cemitério para garantir que todos os visitantes já tinham saído. E logo depois, eu dirigi até o portão da frente do cemitério para trancá-lo. Aquele era um dia de inverno, e como estava chovendo, parecia que já estava quase de noite. Eu estava dirigindo de volta para o meu escritório, e foi então que eu tive a impressão que eu tinha visto alguém andando apressadamente no meio das lápides. Eu vi essa pessoa entrar atrás de uma cerca viva, e então ela desapareceu da minha vista. Eu buzinei algumas vezes para avisar essa pessoa que o cemitério estava fechado. Mas, estranhamente, eu não vi a pessoa de novo. Eu peguei o guarda-chuva e corri para fora do carro no meio da chuva. Eu corri para o mesmo lugar onde a pessoa tinha desaparecido. Eu ultrapassei a cerca viva, onde eu tinha visto a pessoa pela última vez. Eu não vi absolutamente ninguém. Eu fiquei ali na chuva por quase 15 minutos, procurando a pessoa, mas eventualmente eu tive que desistir. Eu dirigi até o escritório para ver o vídeo das câmeras de segurança. Nenhuma das câmeras tinha filmado nada fora do normal. Porém, a chuva e a escuridão deixaram muito difícil ver qualquer coisa. Eu tentei continuar observando as câmeras enquanto eu terminava de resolver a papelada. E então eu escutei a porta da recepção fechar. Eu pulei da cadeira e gritei: "Oi, tem alguém aí?" Eu imediatamente pensei que podia ser a pessoa que eu tinha visto na chuva. Talvez era um visitante que tinha se perdido e ficou trancado dentro do cemitério, que provavelmente estava procurando ajuda para sair. Eu saí do escritório e fui para a recepção, mas não tinha ninguém ali. Eu observei os meus arredores e novamente eu disse: "Olá, tem alguém aí?" Talvez aquele barulho de porta foi o barulho da pessoa saindo, e talvez ela estava do lado de fora. Eu comecei a olhar através de todas as janelas, procurando aquela pessoa. E eu congelei quando, em uma das janelas, eu vi uma pessoa do outro lado. Ela estava completamente parada na grama, olhando diretamente para mim, com uma expressão facial vazia. Eu pulei para trás e gritei, mas a pessoa nem sequer se mexeu. Eu voltei para perto da janela e forcei meus olhos para tentar enxergar melhor a escuridão. Eu fiz uma expressão completamente confusa quando eu percebi que eu reconhecia aquele homem. Era um homem espanhol com aparência de mais velho. Na minha cabeça, ele me lembrava exatamente das fotos que Santiago tinha me mostrado do seu pai. E então andei na direção da floresta, me dirigindo rapidamente até o local onde eu tinha visto o homem. Ele não estava se escondendo em algum arbusto. Ele não estava atrás de alguma árvore. Ele tinha desaparecido. Eu fiquei ali parado, ficando completamente encharcado com a água da chuva. Então eu corri de volta para dentro, arrumei as minhas coisas, tranquei o lugar e entrei no meu carro. Eu abri
e atravessei o portão do cemitério, trancando ele depois de passar, e então dirigi para casa. Ao chegar em casa, minha esposa perguntou por que eu estava tão quieto, e eu disse que tinha sido um dia longo de trabalho. Até os dias de hoje, eu acredito que eu estava trabalhando demais, e acredito que a minha mente cansada tenha inventado aquela situação. Porém, eu não descarto completamente a possibilidade de aquilo ter sido real. E isso é algo perturbador de se pensar. Não ver nada fora do normal. Nós não chegamos a falar sobre o que tinha acontecido, e não fizemos mais nada sozinhos naquela noite, sempre andando em pares para qualquer lugar. Aquela noite foi só o início do trabalho mais assustador que eu já tive na minha vida. Porém, nada nunca superou aquele acontecimento daquela noite. Essa história aconteceu há alguns anos atrás. Era algum dia do mês de julho e eu decidi de última hora fazer uma viagem de carro que duraria um dia, de forma bem improvisada. Eu adoro visitar pontos turísticos e havia alguns pontos turísticos perto de onde eu estava que eu queria muito visitar antes de voltar para a faculdade em agosto. O plano era acordar bem cedo para pegar a estrada, visitar alguns lugares durante o dia e então começar a viagem de volta para casa lá pelas 9 horas da noite. Eu pensei que, dessa forma, eu poderia otimizar o meu tempo sem ter que pagar por um quarto de hotel ou algo do tipo. A viagem de ida foi tranquila, mas, na viagem de volta, a história foi diferente. Eu comecei a viagem de volta às 10 horas da noite. O GPS previa que demoraria 4 horas para chegar em casa. Eu tinha percorrido metade do caminho e eu estava começando a ficar cansado. Eu estava tão cansado que estava até começando a ficar perigoso continuar dirigindo. Então eu disse para mim mesmo que na próxima parada que eu visse, eu iria parar o carro para tirar um cochilo de 1 hora. Dessa maneira, eu ainda conseguiria chegar em casa em um tempo razoável. Então, eu fiz exatamente isso. Eu avistei um lugar onde eu poderia parar, então eu entrei e parei no estacionamento. A primeira coisa que eu notei foi a falta de carros. O lugar estava completamente vazio e, se não fosse pelas luzes acesas, eu acharia que o lugar estava abandonado. Mas até que fazia sentido, afinal, já estava bem tarde. De qualquer forma, eu inclinei o meu assento para trás e coloquei o alarme do celular para tocar em 1 hora. 1 hora depois, o alarme tocou. Eu acordei ainda cansado e com os olhos lacrimejando, mas eu estava um pouco menos cansado do que eu estava antes e estava pronto para continuar a viagem. Eu quase liguei o carro para continuar a viagem, mas, ao encostar na chave para ligar o motor, eu percebi que eu precisava muito usar o banheiro. Eu saí do carro e comecei a andar na direção da porta de entrada daquele lugar. Eu abri a porta de entrada, entrei, achei o banheiro e entrei em uma das cabines no banheiro. Eu tinha entrado no banheiro há somente uns 30 segundos e, de repente, eu pude escutar alguém falando no corredor do lado de fora do banheiro. Isso me assustou, porque eu não tinha ouvido a porta de entrada do lugar abrir e, afinal, eu não tinha visto outro carro além do meu alguns minutos atrás. Eu não entendia como era possível haver outra pessoa além de mim dentro desse lugar. E foi então que a porta do banheiro abriu. Eu estava um pouco nervoso, mas eu me acalmei e percebi que provavelmente era só uma pessoa normal que eu simplesmente não tinha notado antes. Eu estava pronto para sair, quando de repente eu escutei leves batidas na porta da cabine onde eu estava. De maneira bem desconfortável, eu falei: com licença, essa cabine está ocupada. Não houve resposta. Estava um silêncio completo. Eu estava um pouco nervoso agora, então eu decidi que eu ficaria dentro da cabine até essa pessoa ir embora.
Foi então que eu percebi um olho me observando através da fresta da porta da cabine. Quando nós fizemos contato visual, o homem começou a gritar e freneticamente começou a bater sua cabeça na porta da cabine. Com a adrenalina tomando conta do meu corpo, eu usei todo o meu corpo para trombar contra a porta, abrindo ela violentamente e derrubando o homem no chão. Eu comecei a correr o mais rápido que eu podia, para fora do banheiro e para fora daquele lugar, sem olhar para trás, na direção do meu carro. Eu estava quase chegando no meu carro quando eu escutei a porta de entrada daquele lugar abrir violentamente atrás de mim. O homem estava realmente me perseguindo. Finalmente, eu cheguei no meu carro e desesperadamente liguei o motor. Mas o homem conseguiu me alcançar e conseguiu jogar o seu corpo contra o meu carro, até que eu acelerei e derrubei o homem no chão com meu carro. Ofegante e aterrorizado, eu olhei para o espelho retrovisor enquanto eu me afastava com meu carro. Eu vi o homem se levantar como se nada tivesse acontecido. E então, ele simplesmente ficou ali parado, de pé, olhando para a minha direção. Eu estava muito mais do que só abalado. Eu não conseguia nem processar o que tinha acontecido. Sinceramente, eu não sabia o que pensar. Você sempre ouve histórias malucas como essa na televisão ou no jornal, mas você nunca pensa que algo assim poderia realmente acontecer com você. Eu dirigi bem acima do limite de velocidade durante o resto do caminho para casa. E eu não preciso nem dizer que eu não estava mais correndo nenhum risco de dormir no volante depois do que tinha acontecido. Eu estava completamente cheio de adrenalina. Eu ainda não tenho ideia de quem era aquele homem, não tenho ideia de onde ele veio e não sei qual problema ele tinha, mas se eu tivesse que supor, eu diria que era algum homem desabrigado que simplesmente não batia bem da cabeça. Mas mesmo assim, que tipo de pessoa desabrigada estaria praticamente no meio do nada, perto da estrada durante a noite? Nada daquilo fazia sentido. Tudo que eu sei é que eu nunca mais parei o meu carro em paradas desconhecidas ao longo da estrada, e eu planejo continuar fazendo isso pro resto da minha vida. Uma certa vez, quando eu ainda era um adolescente que morava com os pais, eu fiquei sozinho em casa durante uma semana inteira. Isso era bastante raro, já que meus pais não costumavam sair de casa muitas vezes. Uma amiga rica da minha mãe tinha convidado meus pais para uma viagem com tudo pago. Eu era filho único, então eu fiquei completamente sozinho em casa. A antiga casa dos meus pais tinha uma floresta na parte de trás, e ela ficava em uma rua pouco movimentada. Somente alguns poucos carros passavam por aquela rua todo dia. Havia uma grande varanda na parte de trás da casa que ficava de frente para a floresta. Entre a floresta e a nossa casa havia um jardim bem grande. Nós tínhamos até uma piscina e um pequeno lago de peixes naquele jardim. Esse acontecimento ocorreu em uma quinta-feira, durante a noite, em julho de 2013. Eu me lembro que era uma quinta-feira porque, naquele dia, eu me lembro de ter conversado com meus amigos sobre nossos planos para o fim de semana. Eu estava na varanda, olhando para o jardim de trás. Eu estava fumando um baseado e, ao mesmo tempo, eu estava escutando música no meu alto-falante. E foi mais ou menos nesse momento que aquela coisa começou. Eu pensei que eu tinha escutado uma voz que vinha da floresta. Eu abaixei o volume da música e escutei atentamente por alguns segundos. Aquilo não se repetiu. Então eu aumentei o volume da música. Assim que a música ficou alta de novo,
Eu escutei uma voz da floresta novamente. Dessa vez, eu desliguei a música completamente e fiquei ali, escutando atentamente por mais tempo. Havia uma voz que vinha da floresta novamente. Isso me confirmou que eu não estava imaginando coisas. Eu realmente estava escutando aquilo. Era uma voz masculina e ela dizia: Ei, vem aqui. A voz estava meio distante, mas não estava muito longe. A floresta ficava a aproximadamente 20 metros de distância da varanda, e era dali que a voz estava vindo. Porém, nem passou pela minha cabeça a possibilidade da voz estar me chamando. Eu achei que certamente era alguma criança brincando de pega-pega ou algo do tipo. A voz chamou novamente. Ei, eu preciso de ajuda. Dessa vez, eu percebi que a voz era grossa demais para ser uma criança. E quando uma voz está gritando que precisa de ajuda, obviamente isso é uma coisa que sempre será preocupante. Naquele momento, eu estava ficando meio desconfortável, porque agora eu estava realmente questionando se a voz estava falando comigo. Eu me levantei da cadeira, desci as escadas da varanda e fui até a grama. Então eu ouvi a voz gritar: Bem na sua frente, vem me ajudar. A voz realmente estava vindo bem na minha frente. Então agora eu estava com a sensação de que a voz realmente falava comigo. De forma bem relutante, eu gritei de volta: Quem é você? E a voz respondeu: Eu estou preso. Eu preciso de ajuda. E eu respondi: Como assim você está preso? E a voz respondeu novamente: Bem na sua frente. Me ajuda, por favor. Eu dei alguns passos relutantes na grama, me aproximando da floresta. Eu gritei: Cadê você? Estou indo. A voz respondeu imediatamente: Bem na sua frente. Nós te vemos. Eu respondi: Espera aí, você está sozinho ou está com alguém? Dessa vez não houve resposta. Eu parei abruptamente no meio do caminho para a floresta. Eu estava com um mau pressentimento. Eu comecei a andar para trás, na direção da minha casa e da minha varanda. Eu nem queria virar de costas para a floresta, porque finalmente eu tinha percebido que aquela situação estava muito estranha. Eu voltei para a varanda da minha casa e a voz não disse mais nada. Se aquele fosse um pedido real de socorro, a voz teria dito alguma coisa. Ela teria me pedido para não ir embora, ou algo do tipo. Quem quer que seja que estava naquela floresta, percebeu que eu estava suspeitando da situação. E só Deus sabe quantas pessoas estavam ali. Podiam ser 3 pessoas, eu não sei. Tudo que sei é que essa ideia de ficar preso na floresta não faz muito sentido. A camisa da pessoa ficou presa numa árvore ou algo do tipo? Quanto mais eu pensava nisso, menos sentido fazia. Eu entrei correndo na minha casa e tranquei todas as portas só para garantia. Eu relaxei na minha sala de estar por alguns minutos, ainda meio chapado. E eu acho que é por isso que eu não desconfiei mais cedo daquela situação, por causa do quão chapado e relaxado eu estava. Mas então, eu escutei a voz novamente do lado de fora. Dessa vez, ela estava mais perto. Com certeza, ela estava vindo do jardim dessa vez e não da floresta. Eu ouvi um barulho de água. Podia ser a piscina ou podia ser o lago de peixes. Eu corri até a janela para observar. À primeira vista, eu não vi ninguém, mas então aquela voz disse: Eu posso te ver.
E logo depois eu ouvi uma risada. Foi então que eu consegui enxergar a pessoa. Era um homem, ou pelo menos era o único homem visível naquele momento. Ele estava escondido atrás da piscina e eu só conseguia ver a sua cabeça. Estava muito escuro para que eu conseguisse ver suas características, e a única coisa que eu consegui identificar é que ele tinha um cabelo comprido e escuro. Eu fechei as cortinas e tentei ignorá-lo. Eu pensei que talvez ele perderia o interesse se eu parasse de prestar atenção. Provavelmente ele era um homem perturbado que gostava de perturbar outras pessoas, então eu não queria satisfazer seus desejos. Porém, o momento no qual aquilo passou do meu limite foi quando eu ouvi batidas agressivas na janela, exatamente no lugar onde eu tinha fechado a cortina. E do lado de fora, o homem começou a gritar por ajuda. Eu gritei o mais alto possível, mandando ele ir embora para o inferno e dizendo que a polícia estava vindo. Eu gritei e berrei inúmeras vezes, tentando soar ainda mais maluco que ele. Eu escutei ele começar a rir do outro lado do vidro. Aparentemente, ele começou a se afastar e sua risada começou a desaparecer à medida que ele ficava mais longe. Eu me sentei no sofá completamente tremendo e com falta de ar. Eu fiquei ali quieto por alguns minutos e parecia que o homem realmente tinha desistido. Apesar de tudo aquilo, eu ainda consegui dormir naquela noite, porque um baseado sempre me ajuda a dormir. Mas eu ainda me pergunto se eu teria lidado com aquela situação de forma diferente se eu não estivesse chapado. De qualquer forma, esse incidente me deixou com medo de ficar em casa sozinho por um bom tempo. Desde que eu era adolescente, eu trabalhava com entregas. Quando eu estava no ensino médio, eu entreguei pizzas por 2 anos e depois entreguei pacotes para a Amazon até meus 24 anos. Eu nunca me importei de dirigir por várias horas e, para falar a verdade, eu até gostava. Então eu tirei minha carteira de caminhão e comecei a trabalhar como motorista de carga na minha cidade. Eu já dirijo meu caminhão de 18 rodas há mais de 6 anos, e esse trabalho basicamente se tornou minha vida. Durante os meses de inverno, meu chefe me coloca na mesma rota durante toda a temporada, que é um trajeto de ida e volta de 30 horas. Eu já devo ter percorrido essa rota pelo menos umas 20 vezes, então eu sou extremamente familiarizado com ela. Durante o inverno, em dezembro do ano passado, eu estava programado para sair do terminal numa segunda-feira. Eu parti às 5 da manhã e comecei a viagem de ida. O plano era descarregar a carga no destino e depois retornar com uma carreta cheia. Nas primeiras horas de viagem, o tempo estava bom, mas conforme eu continuei seguindo para o norte, eu comecei a enfrentar condições climáticas ruins. As estradas estavam escorregadias e tinham recebido bastante neve nas últimas horas. Quando eu estacionei em uma parada, eu usei o celular para verificar o clima no meu destino, e ele não parecia bom. Estavam previstas várias nevascas e estava nevando o dia todo. Assim que eu cheguei na cidade destino, as estradas continuaram piorando, o que atrasou mais ainda a minha chegada. Eu cheguei no meu destino meia-noite, e depois de descarregar e carregar minha carreta novamente, eu comecei a viagem de volta, sabendo que eu precisaria dormir em breve. Eu estacionei em uma parada por volta de 1h30 da manhã para dormir.
Eu já havia dormido naquela parada algumas vezes, principalmente porque ela é bem isolada e tranquila, então eu já estava familiarizado com ela. Não era uma parada luxuosa, ela só tinha um banheiro e algumas máquinas de salgadinho. Quando eu estacionei, eu vi um carro branco saindo do estacionamento. O local estava completamente vazio. Antes de me deitar, eu resolvi descer do caminhão para usar o banheiro. Assim que eu entrei no banheiro, eu empurrei a porta da primeira cabine, mas ela estava trancada. Eu dei um passo para trás e logo percebi que tinha alguém lá dentro, pois eu podia ver 2 botas pretas debaixo da porta. Eu me desculpei constrangido e em seguida entrei na cabine ao lado. O homem na cabine não me respondeu, mas eu fiz o que tinha que fazer e terminei antes dele. Ao sair do banheiro, eu pedi desculpas novamente e soltei uma risada meio nervosa. Mas, assim como antes, o homem da cabine não disse nada. Eu simplesmente ignorei aquilo e decidi voltar logo para o meu caminhão, curioso para saber onde o carro daquele homem estava estacionado. Porém, ao observar o estacionamento, eu percebi que o meu caminhão era o único veículo estacionado. Então eu comecei a pensar que o homem no banheiro era um desabrigado e precisava de um lugar quente para passar a noite. Eu não tinha tempo para ficar pensando naquilo e eu precisava dormir logo, uma vez que eu tinha que voltar para a estrada às 7 horas da manhã seguinte. Eu entrei na parte de trás da minha cabine, liguei o aquecedor, abri meu saco de dormir e joguei ele na cama. Como o meu caminhão estava de frente para os banheiros, ocasionalmente eu olhava para lá para ver se o homem saía do banheiro. Mesmo depois de 10 minutos, ele ainda não tinha saído. Eu entendi que ele passaria a noite lá, e então verifiquei 2 vezes as portas para ver se elas estavam trancadas. Logo depois eu fui para a parte de trás da cabine, deitei e adormeci rapidamente. Eu acordei algumas horas depois, sem nenhum motivo. Não precisou acontecer nada demais para que eu acordasse. Afinal, eu sempre tive dificuldade para dormir na estrada. Assim que eu acordei, eu senti a necessidade de usar o banheiro novamente. Então coloquei meu casaco e saí. Apesar dos ventos gelados, eu ainda estava muito lerdo e sonolento, mas isso rapidamente mudou assim que eu abri a porta do banheiro. O banheiro estava completamente escuro e assim que eu entrei, as luzes do sensor de movimento acenderam. Assim que as luzes se acenderam, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Aquele mesmo homem de antes ainda estava sentado na mesma cabine. Percebendo que algo estava muito errado, eu bati na porta da cabine e perguntei se estava tudo bem. Porém, mais uma vez, não houve resposta. Eu bati na porta um pouco mais alto. Mas como antes, ele não disse nada. Então eu gritei ainda mais alto, e quando não ouvi nenhuma resposta, eu arrombei a porta com um chute. O que eu vi dentro daquela cabine foi a cena mais horrível que eu já vi em toda a minha vida. Sentado em cima do vaso sanitário, havia um homem com um ferimento de bala na cabeça. Sua cabeça estava caída para o lado e sua carteira estava no seu colo. Eu comecei a respirar alto e comecei a entrar em pânico. Então eu corri de volta para o meu caminhão e liguei imediatamente para a polícia. 2 carros da polícia rodoviária chegaram no estacionamento, seguidos por uma ambulância e mais outros policiais. Eles ouviram meu depoimento e iniciaram uma investigação. Então, eu passei os dias seguintes completamente transtornado, revivendo aquela cena várias vezes na minha mente. Foi uma visão horrível e repugnante. A minha vida seguiu como sempre, mas aquela imagem do homem morto em cima do vaso sanitário nunca mais saiu da minha mente. Algumas semanas depois desse incidente, a polícia me atualizou sobre o caso. O homem morto tinha sido filmado saindo da parte de trás de um carro branco,
junto com 2 homens no banco da frente. A câmera de segurança filmou os homens do banco da frente, mas eles usavam moletons que cobriam o rosto. Os 3 entraram no banheiro, mas apenas 2 saíram. E para piorar, o carro branco estava saindo do estacionamento no mesmo momento que eu estava chegando. E sem que eu soubesse, eu tinha visto os assassinos irem embora naquele carro branco. Sem saber de nada, eu tinha passado 3 horas perto de um homem que tinha sido morto alguns segundos antes de eu chegar. A família do homem tinha relatado o desaparecimento naquele mesmo dia, e o investigador acreditava que aqueles 2 homens eram traficantes de pessoas. Desde aquele dia, eu passei a ficar alerta em qualquer parada na estrada. Eu gostaria muito de apagar aquela noite da minha memória. Dessa forma, eu não me lembraria daquela cena horrível sempre que eu estacione uma parada para dormir. No ano passado, eu fui sozinho para uma floresta que fica a cerca de 1 hora da minha casa para acampar por uma noite. Eu não estava planejando nada especial. Eu só queria passar um dia aproveitando o ar livre e depois voltar para casa. Apesar de ser inexperiente, eu não vi problema em passar apenas um dia acampando. Quando eu cheguei na trilha de acampamento, havia 3 carros estacionados ao lado da trilha. Eu realmente não queria falar com ninguém ou ficar perto de outras pessoas, então eu continuei dirigindo até encontrar outra trilha mais adiante na estrada. Não havia lugares para estacionar perto daquela nova trilha, então eu tive que parar o carro mais longe e depois voltar a pé. Essa trilha era muito estreita e totalmente feita de terra, sem cascalho ou qualquer outra coisa, então definitivamente não era um local popular. Eu comecei a andar pela trilha, passando por um terreno relativamente plano, com nada além de árvores e arbustos ao redor. Depois de andar umas 2 horas nessa trilha, ela começou a se estreitar. Ela ficou tão estreita que ficou difícil até de enxergar se aquilo ainda era uma trilha ou não. Desde o início eu suspeitava que algo assim podia acontecer, mas eu já estava andando há 2 horas, então eu estava completamente distraído e não percebi imediatamente quando a trilha começou a se estreitar. Por causa da minha distração, eu tinha quase perdido a trilha, então eu me acalmei e comecei a voltar para o caminho de onde eu tinha vindo. Eu me virei e comecei a andar de volta, fazendo o meu melhor para encontrar a parte mais definida da trilha. Mas apenas 5 minutos depois, eu vi uma coisa que me fez parar imediatamente. Havia uma cabana no meio da floresta. O meu primeiro pensamento ao ver aquela cabana foi o pensamento de que eu estava completamente perdido. Eu não tinha visto aquela cabana no caminho de ida. Mas então a minha mente passou a focar na sensação sinistra que ela me causava. O que uma cabana estava fazendo ali, em uma parte tão isolada da floresta? Eu me aproximei lentamente e, vendo que não havia uma porta, eu observei o interior da cabana. Estava tudo uma bagunça, com muita tralha e muito lixo. No entanto, quanto mais eu ficava lá, mais arrepiado eu ficava. Eu finalmente me virei e comecei a voltar para a trilha, mas eu fui interrompido por um estrondo alto atrás de mim. Eu olhei para a cabana e, através da abertura sem porta, eu vi um homem aparecer de trás da parede. Ele era um homem de meia idade e estava vestindo roupas rasgadas, e parecia que ele praticamente morava ali. Ele me olhou com uma expressão assustadora e sem vida. Constrangido, eu pedi desculpas e saí dali rapidamente. Eu olhei para trás mais uma vez e pude ver o homem me encarando enquanto eu me afastava. Eu passei a próxima hora totalmente nervoso, olhando em todos os lugares em busca da parte mais grossa da trilha, e ao mesmo tempo eu ficava olhando para trás para me certificar de que eu não estava sendo seguido. À medida que o sol começava a se pôr, eu fui ficando cada vez mais preocupado.
achando que eu tinha perdido a trilha de vez. Porém, felizmente, pouco antes da luz do sol desaparecer, eu encontrei o meio da trilha. Eu pensei se era melhor andar de volta para o meu carro, porém, a caminhada era longa e já estava escuro, então eu optei por passar a noite ali mesmo, apenas para ter certeza de que eu não me perderia novamente. Eu descarreguei minha mochila, montei minha barraca e entrei nela. Eu me deitei e comecei a me preparar para dormir. Eu havia planejado acender uma fogueira e fazer várias outras coisas típicas de acampamento, mas naquele ponto eu nem estava mais com vontade e só queria descansar. Eu fechei meus olhos e acabei adormecendo. Eu acordei de repente e quando eu abri meus olhos, estava totalmente escuro. Eu virei a cabeça e meus olhos se fixaram na entrada da minha barraca. Me encarando fixamente, estava o rosto daquele homem coberto de sombras. E a sua cabeça estava atravessando a entrada semi-aberta da minha barraca. Eu pulei para trás e o homem fez o mesmo. Eu ouvi os passos daquele homem correndo para longe enquanto eu estava saindo da barraca. E assim que eu saí, eu pude ver apenas as suas costas desaparecendo na escuridão da floresta. Com o coração ainda acelerado, eu desfiz e coloquei tudo na minha mochila, e depois segui a trilha cuidadosamente de volta até o meu carro. Eu nem consigo imaginar o que aquele homem estava prestes a fazer enquanto eu dormia, mas ver aqueles olhos me encarando fixamente na escuridão foi uma experiência horrível que ainda está gravada na minha mente. Obviamente eu nunca mais voltei lá. Até hoje eu evito falar ou pensar sobre esse assunto, até porque eu sei que eu nunca vou obter nenhuma resposta. Desde que eu era bem novo, todo verão, eu fazia a mesma viagem de carro que durava 6 horas para uma cabana que pertencia a um dos meus tios e que ficava perto de um lago. Em algum ponto durante a minha juventude, virou meio que uma tradição para todo mundo da família da minha mãe visitar a cabana durante o verão, como se fosse uma mini viagem de férias da família. Era sempre legal e eu não achava ruim. Eu conseguia passar um tempo com os meus primos e eu era bem próximo de alguns deles. Para falar a verdade, a única parte que eu não gostava era a viagem de carro. Depois que eu fiquei mais velho, arrumei um emprego e me mudei para fora da casa dos meus pais, eu passei a dirigir sozinho para lá todo ano. Como eu disse antes, a viagem demorava 6 horas, o que pode não parecer muito tempo, mas quando você está dirigindo sozinho durante 6 horas, sem nada para distrair sua mente, não importa quem você seja, 6 horas parecem uma eternidade. Enfim, essa história aconteceu quando eu estava dirigindo para o encontro anual na cabana do meu tio. Eu geralmente tento fazer a viagem durante o dia, mas nesse ano, o meu chefe me colocou para trabalhar 2 turnos seguidos logo antes da viagem, então eu saí do trabalho bem tarde. A família estava me esperando na cabana na manhã seguinte, e isso me forçou a fazer a viagem de carro durante a noite, algo que eu não estava nem um pouco animado para fazer. A estrada que eu ia percorrer durante a maior parte da viagem não era muito movimentada nem durante o dia, e era menos movimentada ainda durante a noite. Ela atravessava uma floresta fechada, cheia de árvores densamente agrupadas. Geralmente eu conseguia completar a viagem inteira sem parar nenhuma vez, mas dessa vez eu não tive escolha. Eu estava chegando no meio do caminho quando eu percebi que meu combustível estava acabando. Isso me deixou muito irritado. Eu tinha emprestado o carro para o meu irmão enquanto eu estava no trabalho, e ele tinha dito que ele ia abastecer antes de me devolver. Então, ele simplesmente tinha esquecido ou estava mentindo para mim. Eu comecei a prestar atenção nas placas ao lado da estrada, tentando localizar um posto de gasolina. Analisando o painel do carro, eu vi que faltava pouco para o carro parar. Eu não tinha o luxo de ficar escolhendo o melhor posto de gasolina. Eu estava planejando parar no primeiro posto que eu visse, independente de qualquer coisa. Alguns minutos se passaram,
e eu finalmente vi uma placa para um posto de gasolina que ficava na próxima saída. Mas não era uma daquelas placas oficiais de estrada. Era literalmente uma placa de madeira caseira que alguém tinha enfiado na terra, e nela estavam escritas as seguintes palavras, pintadas com tinta de spray: Posto de gasolina, próxima saída. Aquilo era um pouco estranho, mas as pessoas fazem as mesmas placas para aquelas barracas de frutas que vendem frutas ao lado da estrada. Então, eu ignorei a estranheza da placa. Eu virei na próxima saída, mas eu não vi nada de imediato. Eu continuei dirigindo. Eu dirigi longe o suficiente até chegar em um lugar onde o asfalto de repente se transformou em uma estrada de terra. Eventualmente, com a luz dos faróis, eu consegui identificar um posto de gasolina no lado direito da estrada. Mas eu rapidamente percebi que o lugar parecia totalmente abandonado, como se ele estivesse fechado há vários anos. As bombas de gasolina tinham sido retiradas. A maior parte das janelas do lugar estavam quebradas e o teto estava quase colapsando. Não tinha como eu conseguir gasolina aqui. Eu olhei para o painel do meu carro e percebi que eu provavelmente só conseguiria dirigir por mais uns 2 quilômetros. Eu basicamente já tinha desistido naquele ponto. Eu liguei para o meu seguro para chamar um guincho. Eu descrevi a minha localização o melhor que eu pude, desliguei o carro e fiquei aguardando. Eu não esperava que eles fossem chegar muito rápido. Afinal, eu estava basicamente no meio do nada. Tudo que eu podia fazer era sentar e esperar. Então, foi exatamente isso que eu fiz. 30 minutos se passaram naquela situação. Os meus olhos só agora estavam realmente se ajustando àquela escuridão na qual eu estava. Só então eu comecei a realmente observar aquele posto de gasolina abandonado de dentro do meu carro. E eu não sei se os meus olhos estavam me enganando ou algo do tipo, mas eu juro que eu conseguia ver uma movimentação dentro do posto. Eu comecei a entrar levemente em pânico, sabendo que eu não conseguiria percorrer muita distância com meu carro, caso houvesse alguma ameaça por perto. Eu mantive meus olhos fixados no posto de gasolina, tentando convencer a mim mesmo que não havia nada ali, que eu estava errado. Foi então que uma voz distante gritou, quase que em um tom de sussurro: Ei, amigo, vem cá. Eu tinha deixado minhas janelas levemente abertas para não ficar muito abafado no carro. Então, eu consegui ouvir aquela voz perfeitamente. O meu olhar imediatamente se virou para a direção da voz. Havia uma figura no meio da escuridão que estava de pé do lado do posto de gasolina. Eu fiquei paralisado e o barulho do meu coração estava tão alto que eu podia escutar claramente com os meus ouvidos. Depois de alguns segundos, a figura começou a andar na direção do meu carro, mas eu estava simplesmente congelado e eu sentia que eu não conseguia me mover. Quando ele chegou perto o suficiente da janela do lado do passageiro, ele sussurrou para dentro do carro: Ei, você está precisando de gasolina? Agora que ele tinha se aproximado muito do carro, eu finalmente consegui ver um pouco da sua aparência, apesar da escuridão. Ele estava usando roupas de inverno e parecia ser um desabrigado. De forma bem hesitante, eu respondi: sim, eu preciso de gasolina. Então, ele passou a explicar que ele tinha gasolina num recipiente dentro do posto que ele estava disposto a me dar, de graça, sem cobrar nada. Tudo que eu tinha que fazer era sair do carro e seguir ele. Depois de alguns segundos daquela proposta, eu simplesmente respondi: não. Eu não sabia o que mais eu podia falar. Afinal, de jeito nenhum eu iria abandonar a segurança do meu carro, trancado, para entrar em um posto de gasolina abandonado junto com esse cara. O homem não reagiu depois da minha resposta curta e grossa. Ele estava com um pequeno sorriso antes, mas agora o sorriso tinha desaparecido. Ele estava simplesmente ali parado, totalmente rígido, com uma expressão vazia e um pouco frustrada. Essa situação desconfortável continuou por mais 1 minuto inteiro, mas eu não queria falar mais nada. Foi então que eu ouvi o melhor barulho que eu poderia escutar naquele momento.
eu ouvi o barulho dos pneus do guincho percorrendo a estrada de terra. A cabeça do homem imediatamente se virou para a direção do guincho, e então ele rapidamente correu na direção do posto e, em seguida, se enfiou na floresta. Enquanto ele fazia isso, eu vi o que provavelmente deve ser a visão mais perturbadora que eu já testemunhei na minha vida. Eu vi o que pareciam ser pelo menos 8 silhuetas de pessoas na escuridão que estavam escondidas e se levantaram de trás dos arbustos em frente ao posto, e que também passaram a correr na direção da floresta quando o guincho chegou. Essas são pessoas que, sem dúvida, estavam esperando que eu saísse do carro para pegar essa suposta gasolina grátis. Alguns segundos se passaram e o homem do guincho se aproximou da minha janela com uma expressão confusa no seu rosto. O homem do guincho era grande. Ele devia ter pelo menos 1,95 m de altura e pelo menos uns 110 quilos. Ele me perguntou se era eu quem tinha ligado para o seguro por causa da gasolina. Eu disse que sim, e então ele me perguntou quem eram aquelas pessoas que tinham corrido para a floresta. Então eu passei a explicar toda a situação para ele e contei exatamente o quão assustador tinha sido tudo aquilo. Ao ouvir a história, ele se ofereceu para ligar para a polícia da cidade mais próxima, o que foi exatamente o que ele acabou fazendo. Mas ele encheu meu carro com gasolina e eu fui embora antes da polícia aparecer. Entretanto, no dia seguinte, eu fui informado por telefone que nenhuma daquelas pessoas foi achada. Essa noite tem assombrado os meus pensamentos desde então. O homem estranho que falou comigo estava claramente tentando me atrair para algum tipo de armadilha. Mas qual seria o propósito dessa armadilha? Eu simplesmente não sei. Porém, é preciso admitir que provavelmente seria algo horrível. Eu estava em uma estrada de terra completamente vazia, no meio da floresta, a quilômetros de qualquer casa, de qualquer cidade. O que estava prestes a acontecer comigo certamente não era coisa boa. E eu também não consigo entender por que havia tantas pessoas ali na escuridão em um posto de gasolina abandonado perto da floresta. A única coisa que eu sei é o quanto eu sou agradecido pelo guincho ter chegado na hora que ele chegou. Se ele não tivesse chegado na hora certa, quem sabe